Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Chicago, uma tarde de quarta-feira. O sol se punha lentamente atrás dos arranha-céus, tingindo as ruas com uma luz dourada. No supermercado Green Valley Market a atmosfera era frenética. Clientes se aglomeravam entre os corredores. Crianças corriam atrás dos carrinhos de compras e caixas registravam os itens em um ritmo frenético. David Thompson, segurança há 10 anos, patrulhava os corredores com sua postura rígida e olhar atento. Homem metódico, orgulhoso de sua autoridade, gostava de acreditar que podia detectar qualquer irregularidade simplesmente observando as pessoas. Naquele dia sua atenção foi atraída por Monica Harris, uma mulher negra na casa dos 30, vestida com um simples casaco cinza e deselegantes. Ela empurrava o carrinho de compras com uma serenidade que para ele parecia suspeita. David viu um pequeno objeto cair de uma prateleira e rapidamente o colocou na bolsa de Monica. Seu coração se encheu de indignação. Outro furto, pensou, convicto de sua avaliação. Sem hesitar, aproximou-se dela e disse com firmeza: "Senhora, poderia me acompanhar até a sala de segurança?" Monica ergueu os olhos, surpresa e confusa. Abriu a boca para protestar, mas David a interrompeu, certo de seu papel. "Não faça movimentos bruscos. Vamos esclarecer isso." Naquele instante, Monica sentiu uma onda de humilhação a invadir. Os clientes se viraram para observar a cena, alguns cochichando, outros se afastando. Raiva, medo e um sentimento de injustiça se misturavam em seus olhos. Ela sabia que não havia roubado nada, mas ainda não conseguia imaginar o quanto aquele incidente mudaria sua vida, e a de David. O que ele não sabia era que Monica não era uma cliente comum. Ela tinha uma vida complexa, era respeitada em seus círculos profissionais e possuía uma reputação impecável. Esse erro de julgamento logo o confrontaria com uma verdade que ele jamais imaginara, forçando-o a encarar não apenas seus preconceitos, mas também as consequências de seus atos. David Thompson arrastava Monica Harris em direção à pequena sala de segurança perto da entrada. Cada passo ecoava no piso de azulejos, parecendo amplificar a atenção dos clientes. Murmúrios percorriam os corredores, e alguns sacaram seus celulares para filmar a cena. Monica sentiu as bochechas queimarem, não de vergonha pelo que tinha feito, pois não tinha feito nada, mas com a dor da injustiça e da humilhação. "Garanto-lhe que não tomei nada", disse ela com voz firme, mas trêmula. David, confiante em si mesmo, não lhe deu ouvidos. "Senhora, há câmeras por toda parte. Vamos verificar as gravações." Sua postura e tom eram autoritários, quase ameaçadores. Monica ergueu os olhos e encontrou o olhar de vários clientes. Alguns pareciam chocados, outros perplexos. Uma mulher sussurrou: "Ele está enganado", ou... Monica respirou fundo, tentando manter a calma. Assim que chegaram à guarita de segurança, David pegou seu rádio comunicador e ligou para a polícia local, convicto de que sua decisão estava correta. Poucos minutos depois, um policial chegou. David apresentou o caso com confiança. Ela tentou roubar um objeto. Monica, com as mãos tremendo levemente, explicou mais uma vez: "Eu não roubei nada. Não entendo por que estou sendo acusada." O policial olhou para ela com ceticismo. Mas as imagens da câmera mostraram apenas um pequeno objeto que havia caído e sido rapidamente colocado de volta na bolsa de Monica. Um gesto completamente acidental que David interpretou como roubo. "Senhora, terei que acompanhá-la para um exame médico." A frase ecoou como um trovão na sala. Monica sentiu as pernas fraquejarem, mas resistiu. Naquele exato momento, David sentiu um arrepio de dúvida. As imagens mostravam claramente que o objeto nunca havia saído da prateleira e que Monica não o havia roubado. Mas seu ego e seu orgulho de guardião da ordem o impediam de admitir seu erro. Ele ainda acreditava estar certo, até que Monica mencionou quase calmamente: "Sabe, David, meu irmão é seu superior direto no departamento de segurança da cidade." O nome atingiu David como uma bomba. Seu sangue gelou. O superior que ele respeitara e temera por anos era da família de Monica. E de repente ele entendeu que acabará de cometer um erro crasso que poderia arruinar sua carreira e sua reputação. Mas agora era tarde demais para recuar. As câmeras, as testemunhas e a tensão no ar transformaram um simples mal-entendido em uma ofensa pessoal. Monica, com dignidade, manteve-se ereta, apesar da mistura de medo e raiva. Ela sabia que aquele incidente era apenas o começo de uma lição que David iria aprender, às suas custas. Após o incidente no supermercado, Monica saiu de lá com a sua dignidade intacta.
apesar dos olhares dos outros clientes e da humilhação esmagadora que havia sofrido. Ela sabia que David Thompson tinha acabado de ultrapassar os limites, mas há muito tempo aprenderá a manter a calma diante da injustiça. Algumas horas depois, David estava sozinho em seu escritório. O peso do dia começava a oprimi-lo. Ele repassava a cena repetidamente, os sussurros dos clientes, o olhar orgulhoso de Mônica, a menção do nome do irmão, cada detalhe o atormentava. Pela primeira vez em anos, ele se perguntou: será que eu realmente fiz a coisa certa? Entretanto, ao retornar para casa, Mônica contatou seu irmão Marcus Harris, um oficial sênior de segurança da cidade e mentor respeitado de David. Ela explicou-lhe calmamente o incidente, enfatizando não apenas a injustiça, mas também a falta de jeito de David. Marcus franziu a testa enquanto ouvia. David, eu conheço. Ele é conhecido por seu rigor, mas eu jamais teria imaginado isso. No dia seguinte, David recebeu uma ligação inesperada. A voz de Marcus era firme, mas ponderada. David, acabei de saber o que aconteceu. Precisamos conversar imediatamente. David sentiu um aperto no estômago. Sabia que não podia justificar seu comportamento. No instante em que chegou ao escritório de Marcus, deparou-se com uma cena que o marcaria para sempre. Mônica estava lá calma e imponente, enquanto vários colegas observavam a reunião atentamente. Marcus disse a David: quero que você entenda a gravidade do que fez. Isso não foi apenas um mal-entendido, David. Você humilhou alguém publicamente e permitiu que seu julgamento fosse obscurecido por seus preconceitos. David baixou os olhos, envergonhado. As palavras ecoavam em sua mente como um lembrete brutal de seu erro. Ele queria reafirmar sua autoridade, mas acabará de perdê-la. Mônica falou com serena dignidade. David, eu não estou tentando te destruir. Só quero que você entenda que todos merecem ser tratados com respeito, independentemente de sua cor ou posição social. Essa frase impactou David como uma lição que ele jamais esqueceria. Pela primeira vez, ele enxergou além de seus preconceitos e começou a perceber que uma simples acusação poderia ter consequências dramáticas. Naquele momento, ele compreendeu que o incidente no supermercado era apenas o começo. As escolhas que fizesse dali em diante determinariam não só sua carreira, mas também o respeito que poderia reconquistar dos seus colegas, da sua família e, sobretudo, de si mesmo. Mônica, por sua vez, sabia que a justiça podia ser lenta, mas ela havia plantado a primeira semente da verdade na mente de David, e estava pronta para observar como ele aprenderia, ou fracassaria. Os dias que se seguiram ao incidente foram difíceis para David Thompson. Cada vez que entrava no local de trabalho, sentia o peso dos olhares dos colegas. Os murmúrios nos corredores e os comentários velados o lembravam constantemente do seu erro. A humilhação que infligiu a Mônica parecia persegui-lo a cada instante. David sabia que precisava agir, mas como poderia corrigir um erro público, especialmente depois de envolver a família de seu superior na situação? Ele decidiu confrontar Mônica diretamente, mas com cautela. Convidou-a para um encontro em um café discreto, longe de câmeras e testemunhas. Mônica concordou. Ela entrou no café com sua postura orgulhosa e calma. Seus olhos brilhavam com inteligência e dignidade, mas por trás deles, David percebeu uma certa desconfiança. David respirou fundo. Mônica, eu quero me desculpar. Sua voz tremeu um pouco. Agi de forma injusta e impulsiva. Quis impor minha autoridade, mas errei. Agora entendo o quão humilhante e desrespeitoso fui. Mônica o encarou por um longo tempo. David, não se trata apenas de pedir desculpas. Você tentou me destruir publicamente. Isso não é algo que possa ser apagado facilmente. David assentiu com a cabeça, consciente da verdade em suas palavras. Eu sei. E estou pronto para fazer o que for preciso para reparar o dano. Falarei com meu irmão, falarei com nossos superiores e quero garantir que ninguém jamais tenha que passar pelo que você passou por minha causa. Mônica esboçou um leve sorriso, não de perdão, mas de apreço pela honestidade dela. Suas palavras são um começo, mas você precisa demonstrá-las com suas ações. Naquele instante, uma ideia passou pela cabeça de David. Ele sabia que não bastava falar sobre mudança, ele precisava tomar uma atitude pública para reintegrar Mônica e corrigir o erro dela. O que ele não havia previsto era que essa ação o confrontaria com uma realidade ainda mais surpreendente. Ao investigar para comprovar a injustiça, ele descobriu que o supermercado já tinha um histórico de discriminação e acusações infundadas contra outros clientes negros. Ao observar a transformação de David, Mônica soube que havia despertado algo maior do que uma simples cura pessoal.
Ela havia semeado uma semente de verdade e justiça em um ambiente que desesperadamente precisava disso. Naquele dia, David percebeu que a humilhação que pretendia infligir a Mônica havia se voltado contra ele. Pela primeira vez, ele entendeu que a verdadeira autoridade não vinha da força ou da intimidação, mas do respeito e da justiça. E Mônica, ao sair do café, sentiu-se estranhamente leve. O episódio fora humilhante, mas provaram uma coisa: mesmo diante das injustiças mais graves, a dignidade e a verdade sempre acabam triunfando. Algumas semanas após o confronto no café, David Thompson embarcou em uma difícil jornada de autodescoberta e crescimento profissional. Ele conversou com seu irmão Marcos, admitiu seu erro aos superiores e até pediu desculpas publicamente no supermercado por seu comportamento. A reação não foi imediata, alguns colegas permaneceram céticos, mas David sabia que precisava reparar o dano causado. Mônica Harris, por sua vez, havia retomado sua vida com sua dignidade intacta, mas ela também percebeu que era hora de usar sua voz para fazer uma diferença real. Ela solicitou uma reunião formal com a gerência do supermercado, acompanhada por Marcos e um representante dos direitos civis, para apresentar não apenas seu caso, mas também o histórico de discriminação que a loja havia testemunhado. Diante da documentação e dos depoimentos, o supermercado não teve outra opção senão admitir publicamente seus erros. Um comunicado oficial foi divulgado, anunciando treinamento obrigatório sobre diversidade e combate à discriminação para todos os funcionários e o compromisso de jamais repetir tais incidentes. Mônica recebeu um pedido formal de desculpas, e David foi encarregado de supervisionar a implementação dessas novas medidas, uma função que o lembraria diariamente da importância da justiça e do respeito. Para David, essa experiência foi uma lição humilhante, porém necessária. Ele compreendeu que seu impulso inicial, motivado por preconceito e desejo de controle, quase destruiu uma vida e sua própria carreira. Desde então, todos os dias ele se esforça conscientemente para agir com justiça, ouvir antes de julgar e tratar todos com respeito, independentemente de sua aparência ou posição social. Mônica, por sua vez, saiu fortalecida da provação. Ela enfrentou humilhação, medo e dúvidas, mas demonstrou que a dignidade e a verdade sempre triunfam. Sua coragem inspirou não apenas os funcionários do supermercado, mas também a comunidade local, que viu nela um exemplo de resiliência diante da injustiça. Alguns meses depois, enquanto David supervisionava outra sessão de treinamento sobre diversidade, ele viu Mônica entrar na sala. Seus olhares se cruzaram e houve um silêncio repleto de compreensão mútua. Não havia mais raiva, apenas respeito e reconhecimento pelo que cada um havia aprendido. David murmurou para si mesmo: nunca me esquecerei desta lição. Mônica deu um leve sorriso, confiante. Ela sabia que mesmo no mundo mais imperfeito, sempre existe a possibilidade de corrigir os erros e deixar que a justiça e a verdade prevaleçam. Assim, o que começou como uma acusação injusta e humilhante transformou-se numa história de redenção, coragem e justiça, onde a verdade sempre prevalece, mesmo diante dos preconceitos mais arraigados.